Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sistema Integrado de Produção Agroecológica, conhecido carinhosamente como Fazendinha Agroecológica do Quilão 47, certo? A Fazendinha ela foi criada em 1993, ela é um fruto da parceria entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa Agrobiologia e a Pesagro Rio, certo? A Fazendinha ela possui 70 hectares, destinado a cultivos diversificados e a integração da produção animal com a produção vegetal. Então a fazendinha ela gera produtos, esses produtos são o leite, ovos e o esterco, que é utilizado na fertilização de cultivos, certo? E também na produção de humus de minhoca, através da vermicompostagem. E essa vermicompostagem é utilizada na produção de substrato para as mudas de hortaliça, de espécies frutíferas e de adubação verde. Então pessoal, a fazendinha ela está sobre 3 alicerces, que a gente chama de tripé. A primeira base desse tripé, a gente fala que a primeira base é a integração da produção animal com a produção vegetal, certo? A segunda base a gente chama da diversificação de cultivos, certo? Um agrobiodiversidade, onde a gente tenta minimizar o ataque de inseto pragas e de doenças através de policultivos, através também do consórcio de plantas companheiras e também da rotação de cultura. Então a gente trabalhando com a diversidade, a gente diminui o ataque de inseto pragas e também de doenças, certo? A terceira base do tripé é a gestão de nitrogênio no cultivo. Então, para isso, nós utilizamos espécies de leguminosas, chamadas de adubo verde, que ela faz a fixação biológica de nitrogênio no sistema produtivo, certo? Então, com essa fixação biológica de nitrogênio, sabe-se que o nitrogênio é um macronutriente essencial pelo desenvolvimento e crescimento da planta. Quando esse tripé está em desequilíbrio, nós utilizamos o controle biológico para equilibrar o ecossistema. Então nós utilizamos o entomopatógenos, que é a utilização de fungos e bactérias para controle de insetos. Um exemplo prático disso é a utilização de bactérias do gênero Bacillus para controle de lagartas, lagarta de milho, a lagarta do couve. Nós utilizamos também o hiperparasitas, que é a utilização de fungos para controlar fungos, certo? Um exemplo prático disso é a utilização do tricoderma para controlar outros fungos, como exemplo o fusário, certo? Então nós utilizamos todo esse mecanismo para maximizar, otimizar o nosso trabalho, certo? Então eu vou falar para vocês as linhas de pesquisa que nós utilizamos aqui na fazendinha. Uma das linhas de pesquisa é o manejo ecológico do solo, onde nós utilizamos a adubação verde com a espécie de leguminosa para fixação biológica de nitrogênio no solo. Outra linha de pesquisa que nós utilizamos é o manejo ecológico de insetos e pragas, certo? A gente trabalha no modelo preventivo, certo? A gente tem também outra linha de pesquisa que é a adubação orgânica e a cobertura vegetal viva e a cobertura vegetal morta. Um exemplo prático da adubação orgânica que utilizamos é a utilização do adubo orgânico bocache sólido, certo? Que é um adubo fermentado, que a gente utiliza na sua receita tradicional 60% de farelo de trigo para 40% de torta de mamona, mais micro-organismos eficientes. Então a gente pega todo esse material, faz a homogeneização, armazena em bombonas plásticas e ali a gente faz a fermentação anaeróbica, certo? Ou seja, a fermentação sem a presença de oxigênio. E após 21 dias nós utilizamos esse adubo bocache para fertilização de canteiros de hortaliça, fertilização de frutíferas, certo? E se falando em cobertura vegetal morta, aqui nós utilizamos bastante
as podas de Gliricidia sepium com o capim-elefante, o Penicillium purpureum, conhecido como Camerum. Então pegamos esses dois materiais, trituramos, armazenamos em um galpão e após o plantio das hortaliças, nós utilizamos esse material com cobertura do solo. Então esse material vai diminuir a perda de água, vai diminuir a evaporação desse material, vai conservar a umidade no solo, certo? Favorecendo a microbiota desse solo e também vai diminuir efeitos erosivos causados pelas gotas da chuva. Então a gente vai proporcionar uma proteção para esse solo, certo? Outra linha de pesquisa que nós utilizamos aqui na fazendinha é a vermicompostagem, conhecido popularmente como minhocário. Então a gente faz através do esterco dos bovinos leiteiros orgânicos e palhadas de leguminosas, nós fazemos a produção desse humus de minhoca. Nós utilizamos aqui a vermelha californiana, que ela tem um potencial reprodutivo bem grande e ela é mais rentável se comparada às minhocas africanas, certo? E posteriormente essa vermicompostagem é utilizada como ingrediente principal para a produção do substrato para as mudas, certo? Outra linha de pesquisa é a compostagem. Compostagem é o quê? Nada mais é que um adubo orgânico. Falando genericamente, são camadas alternadas de material rico em nitrogênio com camadas de material rico em carbono. E a gente vai alternando essas camadas. Um exemplo prático disso é para materiais ricos em nitrogênio, nós utilizamos aqui a Gliricidia sepium, palhada da Flemingia macrophylla, palhada de feijão guando, palhada também de Tephrosia sinampol e a Tephrosia vogeli, certo? E é um exemplo prático do material rico em carbono, nós utilizamos o capim-elefante. Então a gente faz camadas alternadas, a gente faz o controle da umidade e depois desse material estar estabilizado, nós utilizamos como adubação de hortaliças e também de frutíferas, certo? Então outra linha de pesquisa que nós temos aqui é a produção de fruticultura, com ênfase na agrofloresta e na hortofloresta, certo? Então aqui temos uma área de agrofloresta. Genericamente falando, a agrofloresta é a junção de sistema rentável, um sistema agrícola, com a parte da floresta, que está associada à preservação ambiental. Então a gente cria uma floresta com culturas rentáveis, certo? Então, outro setor é a hortofloresta, é uma derivação dessa agrofloresta, porém, no meio da linha principal, nós temos canteiros de horticultura, ou de hortaliças. Outra linha de pesquisa que nós temos aqui é o Sistema Integrado de Produção de Mudas, onde nós utilizamos os próprios materiais aqui da fazendinha para produzir essas mudas, certo? Outra linha de pesquisa é a produção de leite orgânico, onde nós realizamos a criação de bovinos leiteiros, mestiço girolando, que é uma raça adaptada à Baixada Fluminense, certo? Onde nós estamos inseridos. Então a produção desse leite, a gente visa o bem-estar animal e aplica a terapia homeopática nesses animais. Então o resíduo tanto do leite como a fezes e a urina estão livres de contaminantes. Então o leite está próprio para o consumo e os subprodutos, que é o esterco e a urina, são utilizados para fertilização de canteiros, certo? Outra linha de pesquisa que nós adotamos aqui na Fazendinha Agroecológica é a eficiência no uso da água para irrigação. Então, tem alguns experimentos que nós realizamos a captação da água da chuva para realizar a irrigação e também tem alguns experimentos que adotamos a utilização de placas fotovoltaicas para captação da energia solar. Então, nós utilizamos esses mecanismos para utilizar na irrigação aqui na fazendinha. Outro papel importante na eficiência da irrigação é a questão da adoção, da utilização da irrigação localizada. Então, há alguns experimentos aqui na fazendinha onde
adotamos a irrigação localizada por meio do gotejamento para evitar a perca da água, certo? Outra linha de pesquisa que nós temos aqui é a utilização de um plantio do café. Então utilizamos aqui, temos uma área experimental de café, que é o Conilon, o Coffea canephora, certo? Que é uma variedade mais adaptada à Baixada Fluminense, ou seja, uma região de baixa altitude e alta temperatura, certo? Então é um café bem produtivo, ele se ramifica bastante, produz bastante, certo? E a gente adota nesse cultivo do café o consórcio com a glicídia. Então o café é uma cultura bem sensível à alta taxa de incidência solar. Então utilizamos a Glyricidea sepio com sombreamento, também para a fixação biológica de nitrogênio, já que é uma leguminosa, e também para aporte de matéria orgânica, uma vez que a gente faz podas frequentes nessa árvore. Então pessoal, a fazendinha é um laboratório vivo, certo? Então possui vários trabalhos científicos aqui na fazendinha. Então esse ano a fazendinha completa 27 anos de criação e possui mais de centenas de trabalhos científicos publicados, certo? Então no ano de 2019 nós recebemos aqui um público de 1.800 pessoas. Aqui veio uma diversidade de pessoas visitar a fazendinha do mundo inteiro, desde pessoas dos Estados Unidos, do Senegal, da China, da França, certo? Do Japão, ano passado a gente teve um aluno de intercâmbio do Japão também. Então é um ambiente que favorece o ensino e o compartilhamento de técnicas e base agroecológica para o mundo inteiro. Então pessoal, nós estamos aqui no Cefal, que é o Centro de Formação em Agroecologia e Agricultura Orgânica, certo? Esse prédio aqui tem salas, auditórios e um laboratório, onde nós realizamos análise de plantas, análise de solo, certo? Apresentar para vocês a maquete aqui da fazendinha, certo? Esse ambiente aqui, ele é sede do PPGAL, que é o Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica, é o primeiro mestrado em Agricultura Orgânica do país, certo? Esse ano o PPGAL está completando 10 anos de criação, certo? Aqui nós temos a maquete da fazendinha, onde nós apresentamos para o público cada setor experimental, certo? Então mostramos os trabalhos científicos desenvolvidos aqui na fazendinha, apresentamos aqui o percurso, onde proporcionamos vivências, certo? Então temos aqui todos os experimentos, desde o prédio do Cefal, o módulo de produção intensiva de hortaliça, galpão de produção de adubo, o setor de bovinocultura leiteira orgânica, certo? E os demais experimentos, que ao decorrer do ano, alguns vão fazendo a rotação de cultura. Então, cada setorzinho desse vai se modificando ao decorrer do ano. Então pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de produção intensiva de hortaliças orgânicas aqui na Fazendinha Agroecológica Quilômetro 47. Apresentar para vocês nosso manejo que nós adotamos nesse módulo. Esse módulo é um experimento criado há 10 anos atrás e aqui uma característica interessante é que não entra nenhum resíduo animal. A gente brinca assim, a adubação desse módulo aqui é uma adubação vegana, certo? Então aqui está vendo que as hortaliças, hoje foi dia de plantio, então após o plantio, que a gente está vendo aqui, certo? Após a colheita, o que nós fazemos depois da colheita? Depois da colheita, no próximo dia, a gente faz a aplicação do bocache, que é esse adubo aqui que eu falei anteriormente,
certo? Que na sua receita tradicional utiliza 60% de farelo de trigo, mais 40% de torta de mamona, mais micro-organismos eficientes, certo? Então, após a colheita, nós aplicamos o bocache, depois vemos fazendo o encanteiramento, certo? Aí de 1 a 2 dias depois, a gente vem plantando as mudinhas. Então, após o plantio das mudinhas, nós realizamos o aporte da cobertura vegetal morta, que previamente a gente já fez a confecção, que é a Gliricidia sepium, no final do módulo, certo? Mais o capim-elefante, e a gente coloca com cobertura do solo, para proteger esse solo. Então, quando houver uma chuva, o impacto da gota da chuva vai cair aqui e não vai causar erosão. E também vai favorecer a umidade desse solo. Então, vai evitar a transpiração, evapotranspiração da água desse solo, conservando a umidade desse solo e favorecendo a microbiota desse solo, certo? Então esse módulo aqui, ele possui 1 hectare, certo? A gente possui aqui 31 canteiros de hortaliça, cada canteiro possui 50 metros e ao decorrer do ano a gente vai fazendo a rotação de cultura. Por exemplo, hoje o que está entrando alface, no próximo ciclo vai entrar cenoura, ou vagem, certo? Ou beterraba, certo? Então temos uma diversidade de hortaliças que nós fazemos a rotação de cultura. Então, pessoal, me perguntaram o que nós fazemos com essa quantidade de hortaliças produzidas. Então, são hortaliças orgânicas, né? Então, pessoal, respondendo, a Fazendinha Agroecológica Quilombo 47 é uma entidade pública, certo? Gerida pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa Agrobiologia, a Pesagro Rio e o Colégio Técnico Setur. Então, somos uma entidade pública. Como entidade pública, a gente não pode comercializar nada. Então, toda essa produção de hortaliças, de frutíferas, de excedentes, a gente chama aqui de excedente de pesquisa, certo? Então, toda essa produção aqui, ela é doada. Para quem é doada? Então, a gente faz a doação para entidades de amparo social, como as casas de repousos aqui de Seropédica, alguns projetos aqui de Seropédica, com essa pandemia, tiveram vários projetos que buscaram alternativas para ajudar as pessoas de vulnerabilidade social. Então a gente faz essa doação para essas entidades, certo? A gente faz a doação também para alojamentos de entidade também. E também a gente fazia, antes da pandemia, a doação ou compartilhamento com o restaurante universitário aqui do campus de Seropédica e também do campus lá de Nova Iguaçu, certo? E para mais informações, vocês podem entrar em contato pelo telefone 021 2682 1082 ou pelo e-mail fazendinhaagro47@gmail.com ou através do site também da Fazendinha, que é o www.institucional.ufrrj/fazendinha. Obrigado.